Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, 29 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. E o principal tema hoje é o apagão de ontem na Europa, principalmente em Portugal, Espanha e Andorra. Mas outros países também foram afetados pelo mesmo apagão. Muita gente está tentando explicar, mas ninguém está entendendo nada. Quem explica, não explica. E quem procura respostas acaba colocando um pezinho na teoria da conspiração, como é o caso desse canal. Aliás, quem acompanha esse canal já há vários anos sabe que de quando em quando eu trago aqui um rompe-cabeças. Um quebra-cabeças. Apresento algumas peças para que os amigos montem o quebra-cabeças. Falei o mesmo hoje em relação ao apagão, mas começarei lá no ano de 2020, para dar um exemplo de como essa coisa de rompe-cabeças funciona aqui nesse canal. Em 2020, Donald Trump, que concorreria com Biden no final do ano para a presidência, estava vencendo a batalha comercial com a China e era o candidato favorito disparado com o pé nas costas, como se diz por aí. Mas o que aconteceu no final de 2020? Ele perdeu a eleição. E perdeu a eleição por quê? Bem, vamos pegar uma pecinha do rompe-cabeças que pode, de algum modo, explicar o fenômeno da derrota de Trump em 2020. O Covidão, lembram dele? O Covidão mudou tudo. Aliás, até mesmo em relação às campanhas de Biden, ele tinha a justificativa de ficar no porão, de não sair para fazer comícios, porque afinal de contas era muito perigoso. Havia a questão do distanciamento, das máscaras e tudo mais. Mas aí também entrou em cena a história de votação maciça pelo correio e tudo mais, né? Todo mundo lembra. O fato é que chegou 2021, janeiro, e Biden assumiu, e aquela perspectiva que tínhamos em relação a Trump e sua possível vitória mudou radicalmente, ficou tudo diferente. Quem não lembra, né? Então, esse é um exemplo de rompe-cabeças, com um pezinho na teoria da conspiração, claro, todo mundo já entendeu. Só que agora, em relação a esse apagão, podemos fazer a mesma brincadeira. Prestem atenção, a primeira peça do rompe-cabeças. Aqui uma publicação do Gateway Pundit da semana passada, do fim de semana, dizia o seguinte: neste fim de semana, uma onda de manifestações anti-imigração em massa eclodiu por toda a Europa, com dezenas de milhares de pessoas se reunindo na Irlanda, Inglaterra, Alemanha e Polônia para expressar suas frustrações e oposições às atuais políticas migratórias impostas por Bruxelas e seus governos globalistas. As manifestações alimentadas por crescentes preocupações com a segurança nacional, serviços públicos cada vez mais sobrecarregados e ineficientes, claro, e a erosão das identidades culturais e de suas sociedades antes baseadas em alta confiança, evidenciaram o crescente descontentamento nas comunidades locais, particularmente nas áreas da classe trabalhadora e rurais. Em Dublin, por exemplo, nada menos de 10 mil pessoas lotaram as ruas, embora algumas estimativas apontem para perto de 100 mil pessoas. Então, provavelmente está bem mais do que 100 mil. Mas tudo bem, 10 mil pessoas foram às ruas. É porque lá eles usam certos padrões para contar que se assemelham muito aos nossos aqui, não é mesmo? 10 mil pessoas, está tudo bem. Para comemorar o aniversário da Revolução de Páscoa de 1916 e também para protestar por todos esses fatores apontados aí pelo Gateway Pundit. Essa é a primeira peça. Pessoas indo às ruas para protestar contra a menina dos olhos do globalismo.
Perceberam, né? Bem, e aí, isso no fim de semana, na segunda-feira surgiu o apagão, que deixou os espanhóis e os portugueses preocupadíssimos, histéricos, muita gente nervosa, sem saber o que aconteceu, praticamente em pânico. Imaginem um trem elétrico parando por falta de energia, claro, já que ele é elétrico, parando no meio do nada, no meio de uma plantação, e as pessoas saindo do trem sem ter ideia, a menor noção do que aconteceu, perceberam? Tudo isso, este caldo de desespero, preocupação, irritação, levou inclusive pessoas a dispararem para os mercados para comprar coisas, porque não sabiam o que estava acontecendo. E mercados na Espanha ficaram desabastecidos assim de repente. Pois é, isso tudo está relatado. Como, por exemplo, a Associated Press disse o seguinte hoje: uma grande queda de energia foi registrada na Espanha e em Portugal, incluindo suas capitais. A geradora espanhola Rede Elétrica informou na segunda-feira que a Península Ibérica foi afetada. A empresa afirmou que o incidente está sendo avaliado e solucionado. É raro ter uma queda de energia tão generalizada na península. Os dois países, Portugal e Espanha, têm uma população combinada de mais de 50 milhões de pessoas. É gente pra caramba, não é não? Não ficou imediatamente claro quantas pessoas foram afetadas. A emissora pública espanhola, RTVE, informou que uma grande queda de energia atingiu várias regiões do país por volta das 12h30, horário de Madrid, deixando sua redação dessa emissora, o Parlamento espanhol em Madrid e estações de metrô em todo o país no escuro. Isso foi a Associated Press que publicou hoje. Mas a RT News deu um panorama geral do caos que o apagão gerou. Diversas imagens publicadas nas redes sociais mostram o caos causado pela queda repentina de energia nas ruas e avenidas das cidades mais movimentadas, onde engarrafamentos se formaram momentos após os semáforos pararem de funcionar. Em Madrid, por exemplo, várias ruas ficaram completamente paralisadas, congestionadas de veículos após a queda da energia. Um obreiro, aqui diz, um obreiro dirigindo o tráfego em Madrid, quer dizer, um civil, não é? Um trabalhador dirigindo o tráfego em Madrid. Em alguns lugares, a situação teve de ser resolvida por civis que colaboraram atuando como fiscais de trânsito. Um dos veículos também mostra uma grande multidão de passageiros ao redor de um trem elétrico que havia parado e estava preso em uma área remota. Os usuários pareciam surpresos e não entendiam o que estava acontecendo naquele momento. Da mesma forma, em outra gravação, clientes preocupados podem ser vistos dentro de um supermercado fazendo compras de última hora sem saber o que aconteceria com o apagão e por que ele ocorreu. Assim, as prateleiras de várias lojas que vendiam alimentos e bens de primeira necessidade foram esvaziadas com o passar das horas, apesar dos serviços de pagamento eletrônico e digitais estarem fora de serviço, obrigando os utilizadores a pagar apenas em dinheiro, presta atenção, em dinheiro, algo que já não é habitual, especialmente entre os mais jovens. Outro vídeo que chamou a atenção foi o que mostra uma multidão ao redor da estação de trem Atocha, o principal terminal de Madrid, capital da Espanha, que foi fechado pelas autoridades enquanto a emergência se desenrolava. Após quase 12 horas de espera, aqueles que aguardavam para embarcar nos trens foram notificados pelas autoridades de que o terminal havia sido fechado devido à superlotação. Alguns usuários ameaçaram arrombar as portas porque não planejavam dormir nas ruas, claro, devido a um problema que o governo deveria resolver. Da mesma forma,
Um passageiro afirmou que parecia desumano ser deixado na rua e que era uma situação inevitável. Ele também disse que se as autoridades não abrissem os portões, os usuários já tinham decidido que iriam abrir à força, porque havia até crianças e idosos do lado de fora que não tinham comido nem bebido água até aquele momento. Então vejam só, realmente aqui são cenas realmente cinematográficas, né, dos filmes catástrofes. E tudo isso assim, a toque de caixa, rapidinho. Bastou um dia de apagão e todas essas cenas produzidas por Hollywood se concretizaram, não é? Ficasse mais 2 ou 3 dias e provavelmente entraríamos mais ou menos no cenário de Walking Dead, né? Com zumbis, inclusive, procurando comida, por assim dizer. Então vejam, é claro que não dá para não ter um pezinho na teoria da conspiração nesse momento. Por quê? Porque Bruxelas comanda a Europa. E, de repente, as pessoas começam a ir às ruas em vários países europeus para justamente reclamar das políticas criadas nas salas, né, na burocracia, pela burocracia ou pelo establishment localizado em Bruxelas, atacando, como disse no começo, a menina dos olhos, né? Essa invasão, desculpem, esta migração em massa, não é mesmo? Porque descontrolou tudo, descontrolou a vida do cidadão, acabou com a cultura local, transformou o serviço público em algo sobrecarregado e ineficiente e aumentou a desconfiança entre as pessoas, principalmente entre pessoas e governos, não é? E aí, de repente, alguém pode ter pensado o seguinte: estão querendo fazer isso? Pois vamos fazer aqui um teste para ter uma noção de como desligar um interruptor de luz pode mudar tudo de repente. Mas, repito, isso é teoria da conspiração. A explicação oficial ainda não surgiu. Agora, até o momento, teoria da conspiração não é crime. É só um pouco de imaginação mais fértil, digamos assim. Ainda não é crime. Acontece que, se olharmos um pouco para o passado, veremos quantas teorias da conspiração eram mais relatos da realidade do que fantasia propriamente, não é não? Pois é. Bem, aqui para terminar, como já me alonguei um pouco, uma notícia que merece destaque também. Vejam só, a Bloomberg, a poderosa Bloomberg, está dizendo que o Irã ofereceu a Donald Trump o país, para que empresas americanas investam no país. Seria uma forma de criar um novo acordo no qual o Irã aceitaria as demandas dos Estados Unidos, ou aceitaria a imposição dos Estados Unidos de não permitir um Irã nuclear e, ao mesmo tempo, receberia dos Estados Unidos uma forte ajuda para recriar a sua infraestrutura. Isso, segundo a Bloomberg, daria para os Estados Unidos a possibilidade de um lucro de $1 trilhão. E aí, claro, a Bloomberg, fazendo a maior força para que esse acordo se concretize, não fala nada, não diz uma palavra sobre a mudança do regime. E aí, aí as coisas, claro, tenderiam a ser mais ou menos o seguinte: os Estados Unidos financiaria um novo padrão de infraestrutura para o Irã e depois de um tempo o Irã estaria de novo sobre, uma boa condição econômica e o regime mais forte do que nunca. Será que essa proposta da Bloomberg, que está meio que intermediando este acordo, agradaria Israel? Bem, para não dizer que estou mentindo, a matéria da Bloomberg está aqui e foi assinada por Gunnar Motavelli. Ele diz o seguinte, vou ler um pedacinho, só rapidinho. Enquanto países ao redor do mundo tentam negociar tarifas com o presidente dos Estados Unidos,
O adversário de longa data, o Irã, está apresentando sua economia sancionada como uma oportunidade de investimento. Com as negociações entre Irã e os Estados Unidos sobre a atividade atômica da República Islâmica mostrando sinais de progresso, bem, a Bloomberg encontrou aqui sinais de progresso, não é? Israel não viu nada disso, mas tudo bem. Autoridades iranianas de alto escalão estão, pela primeira vez em décadas, promovendo abertamente sua economia na Casa Branca. É uma espécie de lobby lá dos iranianos na Casa Branca para vender o país aos Estados Unidos. Quer dizer, vender entre aspas aqui, não é? Na Casa Branca para garantir um acordo nuclear duradouro e mais eficaz. Se Trump quer um acordo melhor para os Estados Unidos do que aquele que ele próprio abandonou em 2018, diz a Bloomberg, os iranianos querem o mesmo para o Irã. O principal enviado de Teherã, Abbas Araghchi, escreveu em um artigo de opinião no Washington Post na semana passada que um novo acordo nuclear poderia dar às empresas americanas acesso ao que ele afirma ser uma abertura econômica de trilhões de dólares em um país com cerca de 90 milhões de pessoas e algumas das maiores reservas de petróleo e gás do mundo. Bem, o Irã já fez isso em relação à Agência Internacional de Energia Atômica. E os agentes da agência nunca tiveram muito acesso aos segredos, de enriquecimento de urânio e tudo mais. Eles deduziram que alguma coisa muito séria estava acontecendo, mas era aquela história, o Irã os recebia de portas abertas até determinadas salas. Depois daquelas salas, claro, as portas estavam fechadas. Será que o Irã está fazendo de novo a mesma proposta, só que agora para o loirão? É uma pergunta que fica no ar. Lá pelas tantas, a matéria diz que essa é uma estratégia que ecoa também na Rússia, ou porque a Rússia é um dos principais amigos do Irã, para ser uma espécie de interlocutor nas negociações com os Estados Unidos sobre também o Irã e também a guerra na Ucrânia. E diz a matéria, transformar o relacionamento entre os Estados Unidos e o Irã de hostilidade para a cooperação econômica seria um grande pedido, mas tem o potencial de ajudar a resolver um conflito que mantém a segurança do Oriente Médio frágil há décadas. Os Estados Unidos impuseram sanções e embargos comerciais a Teherã desde que os dois países romperam relações após a Revolução Islâmica de 1979. Quer dizer, impuseram, mas não impuseram, porque desde 1979 o regime dos ayatolás continua aí, inclusive com a criação da maior guarda revolucionária do mundo, não é? Nesses anos todos. E a crise dos reféns no Irã também, não é? Fez com que as sanções fossem impostas, isso já no comecinho dos anos 80. Como um Estado teocrático, o Irã se definiu como um baluarte contra a influência americana no Oriente Médio, sendo suas atividades nucleares e sua política anti-Israel fontes importantes de tensão, e tudo isso poderia, assim, desaparecer como um passe de mágica. Não, isso não é matéria da Bloomberg, é conclusão minha, por minha conta e risco. Parece que a Bloomberg está sugerindo isso, pegando, inclusive, o próprio calcanhar de Aquiles de Donald Trump, que é sempre, claro, a motivação pelo lucro. Então está aqui, presidente Trump, o Irã está se oferecendo aí como um mercado para que o senhor invista, ou as empresas americanas invistam. E aí o Irã vai regredindo na sua intenção de ter uma arma nuclear. Topa! E o loirão lá olhando com os números, $1 trilhão, topo. E em relação ao regime? Não vamos mexer em time que está ganhando, né? Não, pois é. Essa é a proposta da Bloomberg. Israel deve estar felicíssimo, claro, como disse. Bem, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, mas claro, essa matéria aqui do Irã é só uma perspectiva, tá bem? Não é uma notícia, olha, vai acontecer isso. Não, calma, devagar com o andor, porque o santo é de barro. À noitinha eu volto, tenho mais informações aí em relação a essa crise aí entre Índia e Paquistão. E também
as notícias que certamente surgirão no decorrer do período. Quem sabe mais informações sobre o apagão. E por falar em apagão, deixa aqui nos comentários o que você achou do rompe-cabeças, essa possibilidade de teoria da conspiração. Gostou? Deixa aqui o seu comentário. Até depois, então, se Deus quiser.